Meus irmãos, quando nós pensamos na escritura hebraica, no Antigo Testamento hebraico, o segundo livro de Reis é junto do primeiro, é um livro só. Entretanto, nós temos essa divisão na nossa Bíblia aqui, e a partir de agora nós vamos estudar esta fração do livro de Reis, essa segunda parte do livro de Reis. E o que nós objetivamos nesse encontro é ter uma visão geral do livro, não é? Irmos exatamente para a terceira divisão do sermão de hoje de manhã, que é entendermos que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa fé, inteiramente responsáveis, e das nossas decisões, e também nós devemos desenvolver a atitude de adoração contínua a Deus, especialmente o temor de Deus, o respeito, a consideração, a prioridade para Deus, de maneira que a gente influencie quem está à nossa volta. Esses são os objetivos deste encontro nosso. E vamos recordar aquilo que já vimos quando fizemos referência a 1 Reis, lembrando que esses livros são mais que história. O autor amarrou as narrativas históricas junto com grandes convicções religiosas. Então ele apresenta a história do ponto de vista da religião, da fé, da vida com Deus, do Deus de Israel. Então ele apresentou o passado de Israel de um ponto de vista teológico e profético, e os livros traçam as consequências do pecado em contraste com os benefícios da obediência. Vamos nos lembrar também que a fórmula que o autor utilizou foi exatamente Deus e a sua aliança no Sinai, especialmente as partes de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é como que um resumo de tudo quanto o povo precisava saber. E o autor então toma Jeroboão I, que é o primeiro rei depois da divisão das tribos, como padrão daquilo que é mal diante dele. Por quê? Porque Jeroboão, tentando evitar a migração dos judeus do norte para o reino do sul, estabeleceu em Betel e em Dan, que fica no norte, bezerros de ouro, e disse: vocês não vão a Jerusalém, vocês vão ficar nesses lugares para adorar a Deus, só que vocês vão adorar esses bezerros. Então a régua do autor do livro de Reis é justamente Jeroboão I, que fez o que era mal ao Senhor, perante o Senhor, porque criou esses bezerros de ouro e induziu a população toda a adorar estátuas. E do outro lado você tem Davi como o parâmetro de uma pessoa que anda com Deus. Esta pessoa é segundo o coração de Deus, a gente vê isso no Novo Testamento. Embora seja um homem pecador e falho, nós conhecemos a biografia de Davi, a gente sabe que ele escorregou muitas vezes e de muitas maneiras. Ainda assim, ele é utilizado porque Deus fez para ele uma promessa, a promessa de manter a sua descendência no trono. E Deus cumpriu isso à risca, mesmo que Israel de um lado tenha sido implodida como nação, e depois de 130 e poucos anos, Judá tenha sido implodido como nação também. Ainda assim ele manteve um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa da descendência de Davi, porque
Deus tinha prometido isso. Vamos nos lembrar que a idolatria é uma coisa que cresce já na vida de Salomão. E os livros de Reis mostram que essa idolatria contamina não apenas o final do reinado de Salomão, mas tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Então, se houve uma ação divina no sentido de Deus libertar o povo, na vida cotidiana o povo foi se distanciando de Deus e foi tornando a vida com Deus uma coisa comum, como se fosse mais uma coisa no seu cotidiano. Preste atenção nisso, porque esta é uma estratégia maligna. Você tem um impacto inicial de salvação na sua vida, mas depois essa coisa vai se tornando, sabe, nem tão importante mais. O teu serviço fica mais importante, a tua relação de casamento fica mais importante, a tua vida econômica vai tomando o espaço da fé, e você vai misturando a fé com outras coisas e deixando no mesmo nível. Não é assim. O Senhor sempre disse: você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E não deve haver nada que assuma esse grau de importância na tua existência. Só que a gente sofre o impacto, porque nós estamos vivendo na humanidade, e a humanidade tem os seus problemas, e a gente então se envolve com os problemas da humanidade, e a gente se torna igual à humanidade. Então, em Israel, nós temos uma ideia clara de como isso acontece. Não vai havendo falta de religião. Gente, eles continuam religiosos, eles continuam com ritos, eles continuam com festas, eles continuam com cerimônias, eles continuam com matança de animais, com sangue espalhado. A vida religiosa é intensa, mas ela perdeu o valor, porque ela perdeu o cerne. Deus deixa de ser adorado. Então, com isso, Deus cumpre. Quando você diz assim, Deus está sendo bravo, Deus está sendo mau. Não, Deus não está sendo nem bravo nem mau, Deus está sendo justo. Vocês vão ficar comigo enquanto vocês permanecerem fiéis a mim. Eu vou dispersar vocês, e com isso, naturalmente, a gente acaba enxergando coisas que a gente, como humanos, não teria coragem de fazer, mas Deus tem. Simplesmente porque Deus exerce a sua justiça. O que é, o que não é, não é. É sempre assim. E isto, para nós humanos, não é tolerável. A principal acusação que existe: se Deus existe, Ele é injusto. Não é isso que falam? Se Deus existe, Ele é injusto. Por quê? Porque, na verdade, a justiça de Deus não é como a nossa. A nossa é uma justiça que esquece. Deus não esquece. E Deus exerce aquilo que Ele prometeu. Então você vê que há um desenvolvimento, e até o ponto de Deus ir dissolvendo aquela nação. Primeiro Ele tira territórios, divide o reino em dois. Depois Ele leva o reino do norte embora e nunca mais reconstrói esse reino. Depois ele leva o reino do sul embora e não reconstrói esse reino mais, embora Ele conserve um remanescente para trazer Jesus Cristo. Se alguém tiver algum comentário, fale, viu? Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos
o autor como um historiador que está mais ou menos na época do exílio já. E ele está falando de 300 anos para trás. Então, este período aqui é de quase 300 anos. O segundo livro de Reis é de quase 300 anos. Dá para você ler este período de 300 anos em 1 hora. Quer dizer, bem resumido mesmo. É bem resumido mesmo. E ele, então, tem por objetivo descrever a história do reino dividido já e no desenvolvimento dessa divisão e do reino de Judá até a sua extinção. Nós vamos ver aqui, de novo, palavras-chave como obediência e desobediência. Tudo está de acordo com este parâmetro, não é? Então ele criou a lei deuteronômica e, consequentemente, tudo que está de acordo com esta lei progride. Tudo quanto está em desacordo acaba. Bom, a lista dos reis que constam do segundo livro de Reis é esta aqui. Então, do lado de Israel, você tem especialmente dentro da casa de Jeú, se não me falha a memória, você tem quatro reis. Ou melhor, dentro da casa, Jeú termina com essa dinastia de Onri, que é do primeiro livro. Mas você tem esta lista aí, a provável data de início e término do reinado de cada um. E você tem então do outro lado, os reis de Judá. Observe que o autor está falando em 560, quando o reino de Israel acabou em 722. Portanto, 150 anos depois, ele ainda está falando do reino do norte. E por que ele está falando do reino do norte ainda? Porque o reino do norte é considerado povo de Deus, das tribos de Jacó, não é? Você pode observar que as datas são diferentes. Portanto, quando o autor escreve sobre os reis, ele trabalha como aquele problema de matemática de uma ranzinha que cai no poço, não é? De noite ela sobe 2 metros e durante o dia ela escorrega 1. Então, ele vai trabalhando com as datas assim. Ele fala de um rei que invade o tempo do outro rei. Então ele retoma alguns anos para trás e começa a falar do outro rei. Então ele não é cronológico, não é uma coisa assim na sequência, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Então você pode estranhar um pouco quando lê, mas você vai entender que ele fala de Jorão de uma vez e depois ele fala de Jeorão em seguida. Mas você pode ver que a data deles não coincide. O critério é sempre o mesmo. O critério é sempre o mesmo. Fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era bom, segundo o coração de Davi, ou segundo Davi. Então, quando a gente olha para essa lista aqui, é muita gente que está envolvida, tem muito assassinato aqui no meio, tem muita traição, de um lado e de outro. É muito cruel a história, muito difícil. É um livro que nos leva a pensar exatamente na incapacidade dos seres humanos serem seres humanos normais, democráticos, ou, melhor dizendo, teocráticos.
andarem segundo o governo de Deus e não segundo a acracia dos homens. Às vezes eu brinco com essa palavra. Tem hora que democracia é democracia, mas tem hora que democracia é cracia do demo. Não é? Mas teocracia é sempre teocracia. Nós chegamos no ano de 722 e a partir daí o território do Reino do Norte é ocupado por estrangeiros. Porque a Assíria pega as pessoas e leva para fora dos seus países, a fim de impedir um levante. Então ela traz pessoas de vários lugares. E aí, então, o que acontece? Os samaritanos são exatamente este contingente de estrangeiros misturados com judeus, que tem a lei do Senhor, mas tem também deuses que trouxeram das suas terras. Então os judeus não se dão com os samaritanos e os samaritanos não se dão com os judeus, exatamente por conta desta mistura, desse sincretismo religioso que passou a existir no Reino do Norte por conta desta migração de pessoas de religiões tão diferentes. Não é? E do lado de cá, Judá continuou existindo até Zedequias, no ano de 587. Então, nós temos algumas coisinhas citadas de alguns reis, da maioria dos reis. Só que nós temos da parte de Ezequias e da parte de Manassés e da parte de Josias, um relato maior. Um relato maior. Como é que a gente pode esboçar esse livro? A gente pode fazê-lo em duas partes. A primeira parte do livro, é registrando que há um momento de paz, de amizade entre os dois reinos, e isso muito por conta do ministério de Eliseu. Quase não se fala de reis na primeira parte do livro, só fala do profeta Elias e do profeta Eliseu. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Mas a partir do capítulo 10, nós vemos uma inimizade entre Israel e Judá, uma expoliação de Judá por Israel, exatamente por conta do fato de que o rei de Judá quer briga com o rei de Israel. Então o rei de Israel diz: não venha que você vai perder, e perdeu mesmo. Então o templo de Jerusalém foi saqueado. Constantemente o templo de Jerusalém era visado. Por quê? Porque era para ali que iam as ofertas do povo. Era ali que os tesouros de Israel eram juntados. Então ali na casa do sacerdote Lerose daquela época é que iam os tesouros. Então, se a nação precisava pagar um tributo para um rei que estava dominando a região inteira, então era dali que se tirava. Se um rei invadia Judá e Jerusalém, era dali que se tirava o dinheiro, as riquezas todas. Então, o templo de Jerusalém acabou sendo um lugar assim bastante desprezado, não é? Bastante desprezado pelos reis. Aí nós temos só o reino de Judá na segunda parte do livro, que vai do capítulo 18 até o final, e nós temos esses reis que atuam só no reino de Judá. Não tem mais o reino do norte: Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joás, Joaquim e Zedequias. E é bom lembrar que só uma dinastia, a casa de Davi,
enquanto que o Reino do Norte tinha tido 9 dinastias diferentes, este Reino do Sul teve uma dinastia só. Isso não quer dizer que todos os reis foram bons, mas quer dizer que todos eles eram da casa de Davi. Mas eu queria convidar vocês para ler o último texto, finzinho, do livro de Reis. O finzinho. Veja lá, capítulo 25. Antes de ler o capítulo 25, eu quero ler o capítulo 24, versos 8 e 9. Segunda Reis, capítulo 24, versos 8 e 9. E diz assim: Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Joaquim fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele. Agora, nós vamos, então, para o versículo, ainda no capítulo 24, verso 12, 11 e 12. Acharam? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Ainda que ele tenha sido um mau rei por 3 meses, ele se entregou, ele não guerreou, ele não lutou, ele se entregou. Vamos para o fim do capítulo 25 agora. E diz assim no verso 27. No 37º ano do cativeiro de Joaquim. Portanto, quanto tempo ele ficou preso? 37 anos. E ele não foi morto. É diferente de Zedequias, que protestou contra Nabucodonosor, assistiu o assassinato dos seus filhos e depois teve os seus olhos vazados. Isso é nada perto da crueldade. Isso é nada. Isso é refresco. Mas no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Por que aconteceu essa benesse para Joaquim se ele não merecia? E a resposta é muito simples. Deus tinha dito que haveria um descendente da casa de Davi, que é Jesus Cristo, né? Então, Deus pega essa pessoa que não foi boa, preserva essa pessoa e depois lhe dá um lugar para que ela suscite a descendência outra vez da casa de Davi. Então, esta é uma demonstração, é um fecho do livro do Reis, que é muito significativa para mostrar a misericórdia divina e não apenas a justiça de Deus na vida das pessoas. O que nós temos de coisas significativas
aqui? Bom, nós temos o começo do livro que mostra Acasias, que é rei de Israel, que cai, teve uma queda, caiu. E ele está doente e ele manda mensageiros para Ecrom para consultar Baal. Então Deus intervém. E o anjo do Senhor fala com Elias, dizendo: Elias, vá ao rei e diga assim: por acaso não tem Deus em Israel para você consultar Baal? Pois essa é a mensagem, você vai morrer. Então, Acasias fica louco da vida, vai até onde Elias está no monte, e manda um capitão com 50 homens para lá. E o capitão chega, assim como um bom obediente de ordens, e diz: o rei ordena que você vá para ele. Desça daí e vá para ele, ó homem de Deus. E Elias disse: bom, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e queime vocês. Entenderam? Incinerados na mesma hora, 51 pessoas. Esta é a zona 51 lá de Israel. Porque foi 51. O rei não se contentou e mandou uma segunda comitiva. E o homem chegou e disse assim: o rei ordena que você vá até ele. Saia daí, ó homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Parece simples, né? Parece simples. Mas Elias não estava lutando simplesmente com Acasias. Estava lutando contra Baal. Deus estava mostrando que ele era mais poderoso que qualquer deus da região. Deuses que foram criados pela imaginação dos homens. Então, o Acasias manda um terceiro. Esse terceiro deve ter sido criado em Minas Gerais, daquele lugar, daquela região. Porque ele chegou humildezinho. Mineiro não termina a palavra, o Vitor está aí, não. Mineiro não termina direito a palavra, né? É. E aí então, ele chegou e disse assim: olha, eu vi o que o senhor fez com os outros que vieram aqui, por favor, cuide da nossa vida, não permita que a gente morra, a gente não quer morrer, por favor. Aí o anjo do Senhor disse assim: com esse você pode tratar. E Elias disse: tá bom, eu vou. Aí Elias chega lá e diz assim: o Senhor me mandou dizer o seguinte: existe, por que razão você manda consultar Baal, se tem Deus em Israel? E a palavra que Deus te dá é: você vai morrer. E Acasias morreu. Deus mudou de ideia? Não. Mas o que Deus mostrou? Com esse incidente, Deus mostrou que ninguém pode contender com Ele. Nós precisamos ter noção disso. E a gente pode usar esse texto bíblico não para ficar perguntando: será que Deus não foi injusto? Aqueles homens que estavam lá, o que eles tinham? Era decisão do rei seguir Baal, eles não tinham nada com isso. Não, eles representavam o rei e eles precisavam ser confrontados. E Deus conhecia o coração de cada um. Então esse é um primeiro incidente que é registrado pelo livro dos Reis. O segundo incidente é muito importante também,
porque se trata da transição profética. Elias tinha ido para a caverna, totalmente esgotado, espiritualmente, mas ele tinha sido orientado por Deus para ungir Jeú, que ia acabar com as dinastias de Onri, com a dinastia de Onri, na casa de Onri, e ele ia reunir em torno de si uma escola de profetas, e dentre esses, um homem chamado Eliseu, que era um agricultor. Ele estava lavrando a terra quando ele foi chamado. Ele deixou seu pai e sua mãe, se uniu a Elias e começou a aprender dele. E no momento em que ele estava prestes a ser separado de Elias, Elias disse: o que é que você quer? O que é que você me pede? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu não queria 2 espíritos. Porção dobrada é 2, não é? Ele não queria 2 espíritos, ele não queria o dobro do poder. O que ele queria? Ele queria ser considerado filho primogênito de Elias, que era solteiro. O direito de primogenitura de Elias. Elias não tinha filhos. Então o que ele queria era ser adotado por Elias como filho primogênito. Esse é o sentido do texto. Agora, a gente observa que Elias e Eliseu realizam basicamente as mesmas coisas. Elias ressuscita, Eliseu ressuscita uma pessoa, Eliseu ressuscita a pessoa. E é delicioso a gente ver esses 8 primeiros capítulos, porque o verdadeiro rei de Israel não é mais uma pessoa que está sentada no trono, e sim um profeta de Deus. Eles experimentam ver como é que uma pessoa governada por Deus resolve as situações. Então Eliseu faz flutuar machado, ressuscita a pessoa, multiplica o azeite de uma viúva, tem 100 homens para serem alimentados e tem alimento para 20 pessoas, ele diz: põe na mesa. E todo mundo come e sobra. Mas a principal evidência é que quando Elias e Eliseu estão caminhando antes dos dois serem separados, eles têm que atravessar o Jordão. E Elias enrola a sua capa, bate no Jordão, a água abre e eles passam com o pé enxuto. Aí, Elias é levado por Deus numa carruagem de fogo, como diz a Escritura, e Eliseu tem que voltar, mas a capa de Elias está ali. Ele pega a capa de Elias, ele enrola a capa de Elias, bate na água e as águas se abrem. Então os discípulos da escola de profetas dizem assim: bom, se Elias fez isso e agora Eliseu está fazendo isso, o poder de Elias está sobre Eliseu. Essa é uma forma singela de Deus demonstrar: está vendo? Eu transferi o meu poder dele para ele. Quem está só me escutando não viu o gesto, não é? Eu tirei de Elias e dei para Eliseu. Pronto, agora sim, né? Às vezes você está ouvindo a mensagem, lavando louça e nem olha para o vídeo. De ele para ele fica meio complicado. Então, diante destes mesmos sinais, os profetas enxergam que Deus não abandonou o seu povo. Que Deus continua falando
com o seu povo por meio de outra pessoa. Nada mudou. E aí nós temos então os capítulos de 3 a 13 que envolvem a vida de Eliseu muito mais do que qualquer outro rei. E o ministério de Eliseu foi justamente trabalhar na destruição da dinastia de Onri. Arnold Bayer comentam: por que profetas nos livros dos reis? O motivo dessas narrativas sobre Elias e Eliseu, portanto, é de mostrar que o reino teve sucesso quando seguiu a liderança dos profetas. O fracasso e a destruição foram o resultado quando os reis rejeitaram a palavra de Deus oferecida por meio dos profetas. Eu trouxe aqui um quadro que ninguém vai enxergar, mas eu quero que vocês prestem atenção nestes quadrinhos amarelos que estão aqui, do lado de cá, e os quadrinhos azuis que estão do lado de lá. Deu para ver os quadrinhos? Deu, aleluia. Mas eu quero dizer que é justamente neste período que nós encontramos a maior parte dos livros proféticos que estão na Bíblia. Então, quando você ler 1 Reis e 2 Reis, ou 1 Crônicas e 2 Crônicas, você tem que se lembrar que estes profetas todos que estão entre os profetas maiores e os profetas menores, que ao todo são 17 livros, foram escritos prioritariamente nesta época. Então nós temos lá no comecinho, no primeiro amarelinho que tem lá em cima, não o de cima, o no meio aqui, nós temos provavelmente Obadias, o livro de Obadias e o livro de Joel. Depois nós temos no tempo do rei Jotão, do rei Acás, Isaías e Miqueias. Depois, no reino de Manassés, só falando do lado dos amarelinhos ainda, nós temos Naum, provavelmente Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Olha quanta gente Deus levantou nesse período para trazer os oráculos dele. Isto no reino de Judá, que continuou. E no reino do norte, além de Elias, Eliseu, nós vamos ter o profeta Jonas, o profeta Amós e o profeta Oséias. Então vocês podem ter uma ideia clara de que estes livros da Escritura, eles são todos falas de Deus, intervenções de Deus, profecias de Deus, enquanto os reis estão fazendo o que é coisa má diante do Senhor. Ainda que o livro de Reis não registre essa atividade profética, só fique concentrado em Elias e Eliseu, nós temos que lembrar que estes textos que nós consideramos canônicos, inspirados por Deus dos profetas posteriores, continuam acontecendo. Deus está falando, Deus não está assim, ó, deixa ele fazer. Não, Deus está avisando, Deus está fazendo profecias. Inclusive é uma profecia que é muito importante para nós. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado, como é? Não estou entendendo nada, falem mais claramente. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Sabe em que tempo isso foi dito? No tempo de Manassés,
um dos piores reis que Judá teve, se não o pior. Fala mais alto, meu filho, espera aí. Atenção, vocês estão em casa. Mas que foi também alcançado pela misericórdia de Deus, né? Foi e não foi, né? Ele volta à razão e desvolta. Quando a gente recebe um benefício de Deus e esquece, tem gente que foi curada e ficou crente depois disso largou, foi embora, esqueceu. Jesus teve esse tipo de situação. Ué, não foram 10 os curados? Onde é que estão os 9? Manassés é um desses. Vou responder com precisão. Quem sabe é Deus. Você vai perguntar assim, e Salomão morreu salvo ou não salvo? Quem sabe é Deus. Eu só queria fazer uma observação, sei lá, não posso chamar, mas sempre há uma ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Sempre. Em tudo a gente nota isso. O senhor acabou de falar a respeito do povo lá de Samaria. Essa rixa foi até o tempo de Cristo. Não, passou. Passou? Não, eu digo, no tempo de Só Cristo. o Evangelho quebrou isso. Foi que, quando ele diz lá, quando ele conversa com a mulher samaritana, os próprios discípulos estranharam. Porque eles não se comunicavam com os samaritanos. Então, essa rixa vem desde esse tempo, Desde esse tempo. dos reis. Desde esse tempo. Então, isso passou. Não, isso foi calejando. Isso foi se fortalecendo. Esse ódio foi fortalecendo. E aí é um perigo, né? Agora, grande o perigo. interessante é que Jesus Cristo superava toda essa diferença. Exatamente. Ele interagia com samaritanos, ele interagia com judeus, ele interagia com galileus, que também eram, de certa maneira, uns judeus misturados, mas eles tinham um pouco mais de ligação com a Judéia. Então, eles eram uns judeus com fala grega, com aramaico, quer dizer. Inclusive, Jesus falou em aramaico, né? Mas se por um acaso você atravessasse, se viesse do norte, da Galileia, e atravessasse o território dos samaritanos na direção de Jerusalém, eles não te recebiam. Mas se você saísse de Jerusalém, do sul, e subisse para a Galileia, eles te recebiam. Olha, é como disse Deus mesmo, que eles eram um povo de dura serviço. Eu estou me lembrando aqui daquele dia em que Jesus chamou Tiago e João de filhos de Boanerges. Porque eles tentaram entrar numa aldeia samaritana e os samaritanos recusaram. Então Jesus disse assim, vamos procurar outra vila. Simples assim. Vamos procurar outra vila. Não nos querem aqui, a gente vai para outra. Está tudo bem. Não, senhor, o senhor não quer que a gente peça fogo do céu? Está vendo o coração? Como é que era? Era assim. Hoje a gente não tem problema com samaritano, a gente tem problema com batista, pentecostal, metodista. Hoje a nossa briga é assim. Hoje a gente não consegue enxergar o irmão em Cristo. A gente enxerga a bandeira denominacional e a gente cria barreiras. Olha, não passe por lá, porque lá tem a igreja tal. Aquela igreja é um problema. Sabe quem é salvo, Nilza? Deus sabe. Muito bem. Então, por causa do enfraquecimento, eu vou parar em alguns minutinhos. Por causa do enfraquecimento da Síria,
e da sua preocupação com o crescimento da Assíria, que vinha da Mesopotâmia, Israel e Judá viveram décadas de paz e prosperidade sob Jeroboão II e Azarias, o rei Uzias, né? Azarias ou Uzias. Ele é conhecido pelos dois nomes. Inclusive Isaías, no capítulo 6, vai dizer, no ano da morte do rei Uzias. Este período de paz de cerca de 41 anos para Jeroboão e 52 anos para Azarias / Uzias, foi um tempo em que os territórios foram novamente apropriados, reapropriados, cidades reconquistadas. Foi um tempo assim em que eles não tiveram inimigos fortes por perto. Então, com isso, eles foram expandindo o seu território. Mas o livro de Reis vai registrar que Jeroboão II foi um rei que desalojou, desapropriou, extorquiu os pobres. Então ele taxou a nação de um tal jeito, ela cresceu, mas taxou a nação de tal jeito que todo mundo ficou abaixo da linha da pobreza, como se diz hoje, ficou pobre. Então o reino cresceu à custa do sofrimento da população. E ele fez o que era mal perante o Senhor. Enquanto que Uzias também foi um rei crente, mas que não retirou os lugares de adoração. O povo construía lugares de adoração nos altos. Sabe esse negócio de ir para a montanha? Vem de lá. Vem de lá. O povo ia para os lugares altos adorar, não é? Então, inclusive a serpente de bronze que Moisés tinha feito quando as víboras mordiam os israelitas no deserto, era cultuada também. Então, isto, de certa maneira, não quer dizer que Deus abençoou, sabe? Não quer dizer que Deus abençoou. Nós temos o livro de Isaías, que é todo trabalhado basicamente em cima dessa época de prosperidade, e vocês podem ver quantas profecias Isaías demonstra a destruição que vai acontecer. Então, ainda que a gente tenha épocas de paz na história, nós não podemos concluir que Deus está abençoando. O que garante a bênção de Deus é a obediência à sua palavra. E aí, mesmo que a gente sofra sequestro, a gente continua abençoado. Porque a gente está se reportando à palavra de Deus. Nós vamos interromper, na semana que vem a gente continua. Mas eu queria que ficasse claro para vocês o seguinte, que neste processo todo, Deus não desamparou os fiéis. Nenhuma pessoa ficou sem que a promessa de Deus fosse aplicada na sua vida. Então, ainda que você não enxergue, confie. Dependa. Se entregue nas mãos do Senhor. Porque é melhor estar na mão do Senhor do que estar fora da mão dele. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entrado no clima de 2 Reis, não é? E olhe, faça essa leitura em casa como tarefa. Leiam o livro esta semana. Semana que vem a gente continua discutindo, tem alguns slides ainda pela frente, mas continuem lendo este livro, tá bem?